No ponto final dessa sessão do curso dedicada ao espaço quociente, vamos tratar agora a soma direta de subespaços vetoriais de um espaço vetorial. Por quê? É interessante para a gente, para os nossos teoremas de decomposição de transformações lineares. Nós mesmos, a gente vai colocar o espaço no qual está definido o operador linear como uma soma direta de subespaços em que o operador tem um comportamento especial, por exemplo, subespaços de autovetores. Então, por isso é interessante para a gente dedicar um pouco de tempo para entender qual é a estrutura que tem a soma direta de subespaços vetoriais. Vamos acabar esse tema com algumas considerações sobre a soma direta. A gente já viu a soma direta de dois espaços. B é a soma direta dos espaços W e W', quando W' é um complementar de W em V. Então, vamos dizer que V é a soma direta de K subespaços, quando V é a soma dos espaços, claro, e dado qualquer elemento U em V, a maneira de escrever esse elemento como suma de vetores de W1, W2, HWK é única. Tá? Então, nesse caso, dizemos que V é a soma direta de W1, W2, HWK. Tá? Quando P é soma dos subespaços e qualquer elemento pode ser escrito de maneira única como soma de um vetor de cada subespaço. Tá? Então, o teorema que vamos ver é o seguinte. Se vocês, bom, não é necessário aqui a dimensão finita, de fato esse teorema funciona igual em dimensão infinita. Mas vamos supor que estamos em dimensão finita. Se vocês têm subespaços de um espaço vetorial de dimensão finita, então as seguintes propriedades são equivalentes. A soma é direta, tem essa propriedade de que W sub J, a interseção com a soma dos anteriores, é o espaço vetorial trivial, para todo J, onde isso aí faz sentido, entre 2 e K, é que se vocês têm só uma base de cada um dos espaços, então a união dessas bases é uma base da soma. Então vamos ver se a gente consegue ver essas propriedades. Tá? Então podemos chamar isso aqui de 1, 2 e 3. Vamos ver se conseguimos mostrar que essas três propriedades são equivalentes. Bom, então, o que quer dizer que a soma seja direta? Bom, vocês podem considerar a aplicação que associa, que está definida no produto cartesiano e cuja imagem é a soma dos espaços, e que associa a cada Kupla, U sub 1, U sub 2, U sub K, a soma de todos os elementos da Kupla. Essa transformação que a gente colocou aqui, tá? É uma transformação linear entre dois espaços vetoriais de dimensão finita. O produto cartesiano é a soma. Tá? O que quer dizer que a soma seja direta? Bom, quer dizer que o núcleo é trivial. Tá? Ou seja, a soma dos Ws é direta se somente se o núcleo, a gente está usando nu para o núcleo, tá? O núcleo dt é o espaço vetorial nulo, tá? Porque, claro, o que quer dizer? Os elementos que são enviados no nulo são aqui os vetores cuja soma é zero. Mas, claro, se vocês têm algum vetor, alguma Kupla não trivial, ou seja, que não todos os componentes são zero, que é enviado no zero, então zero pode ser escrito de duas maneiras distintas. Então, se a soma é direta, o núcleo é zero, e se o núcleo é zero, tá, cada vetor pode ser escrito de maneira única. Então, claro, mas que o núcleo seja zero, como a transformação T é claramente sobrejetiva, é equivalente a que a dimensão
do domínio, que é a soma das dimensões. Aqui a gente vai usar a fórmula das dimensões. Então, a dimensão do domínio tem que ser a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. A imagem é a soma de todos esses subespaços. Claro, e aí está faltando a dimensão do núcleo. Mas tudo bem, se o núcleo é trivial, a dimensão é zero e não está faltando nada. De fato, a dimensão do núcleo é zero se somente se temos essa fórmula. Então, a gente consegue dar uma propriedade equivalente a que a soma seja direta, que a dimensão da soma é igual à soma das dimensões dos subespaços. Tá? Então, a gente mostrou essa propriedade, tá? Que a soma é direta. Aqui temos 1, 2 e 3. E 1 é equivalente a que a dimensão da soma seja igual à soma das dimensões. Claro, agora podemos ir tentar usar isso para mostrar que 1 implica 2. Tá? Vamos ver. Então, a gente pode ir usando pouco a pouco. Então, qual seria a dimensão de W1 mais W2 mais WK-1 mais W sub K? Bom, a gente aplica esse espaço soma, é a soma de todos os subespaços até o K-1 é o K. Tá? Então, pela fórmula das dimensões, para a soma, temos que isso aqui é a dimensão de W sub 1 até W sub K-1 mais a dimensão mais a dimensão de W sub K menos a dimensão da interseção de W, da soma de W sub J de 1 até K-1 com W sub K. Agora vocês fazem a mesma coisa para calcular a dimensão da soma dos W's até K-1. Então, temos dimensão de W1 mais W2 mais WK-1 vai ser a dimensão de W1 H mais W2 mais pontos mais W sub K-2 mais a dimensão de W sub K-1 menos a dimensão da interseção. Se vocês agora colocam essa expressão aqui, que é o que a gente vai ter. Então, vamos ver se... Então, a gente tem que a dimensão de W1 mais W2 mais WK vai ser igual à dimensão de W sub 1 mais W sub 2 mais W sub K-2 mais a dimensão de W sub K-1 mais a dimensão de W sub K menos a dimensão da interseção da soma dos W's até K-1 com W sub K menos a dimensão da interseção da soma dos W's desde 1 até K-2 com K-1. Tá? Bom, aí não dá para ver muito bem, mas... Vamos ver se eu escrevo bem. Ok. E aí vocês continuam um processo de indução para calcular a dimensão. Tá?
Então, a fórmula final seria a seguinte, ou seja, porque agora vocês aplicam o mesmo método para calcular essa dimensão. Então, a fórmula final que a gente obtém é que a dimensão da soma vai ser igual à dimensão de W sub 1 mais a dimensão de W sub 2, bom, assim por diante, até a dimensão de W sub K, mas agora tem que restar coisas. E tem que restar a dimensão de W sub 1 em interseção com W sub 2. E a restar a interseção de W sub 1 mais W sub 2 com W sub 3, bom, por aí vai até chegar a dimensão de W sub 1 mais pontos mais W sub K menos 1 interseção com W sub K. O ponto é que após de fazer tudo isso aqui, o que a gente sabe é que a soma é direta se temos essa igualdade aqui. É o que a gente mostrou. Tá? Então, como restos estamos somando inteiros que são não negativos, a única forma em que pode dar-se a igualdade é se tudo que estamos restando é zero. Tá? Então, a soma só pode ser direta se isso aqui é zero. Então, a soma só pode ser direta se todos os elementos que estamos restando aqui são zero. Tá? Então, dessa maneira, a gente tem que a soma dos W's é direta, que se isso aqui é a propriedade 1, se é somente se, W interseção W2 tem dimensão 0, ou seja, se o espaço vetorial trivial. Se somente se W1 mais W2 interseção W sub 3 tem dimensão 0, ou seja, se somente se esse espaço é trivial. E assim continuamos até o último, que seria a soma de todos os W's com índices menores do que K, interseção W sub K tem que ter dimensão 0, ou seja, tem que ser o espaço trivial. Então, se somente se acontecem todas as propriedades, que é exatamente a propriedade 2. Então, temos que 1 acontece se somente se temos 2. Então, 1 e 2 são equivalentes. Tá. Vamos com o que acontece com 3. Ou seja, temos 1, que é equivalente a 2, e aqui temos 3. Tá. Mas tudo bem. Se vocês têm que acontece 1, tá? Ou seja, se a soma é direta, então vamos ver o que quer dizer isso aí. Vocês têm que, como a soma é direta, temos que a dimensão da soma é igual à soma das dimensões. Ok. Mas, é uma coisa que é interessante, é que a união de bases, uma de cada subespaço, gera a soma. E qual é o número de elementos que tem a união das bases? Bom, o número de elementos que tem a união das bases é a soma dos elementos de cada uma das bases, tá? Porque as bases estão... Bueno, sim. Para ser uma base, os elementos têm que ser distintos. Então, essa união tem que ter como cardinal a soma dos cardinais. Então, tem que ser o número de elementos de V sub 1 mais o número de elementos de V sub 2 mais pontos o número de elementos de V sub K.
Mas isso aí são as dimensões. Então, vocês têm que... o cardinal da união é bom, de fato, o cardinal da união é menor ou igual, tá? Então, vamos ser rigorosos aqui. Uma união de conjuntos tem um número de elementos menor ou igual que a soma do número de elementos de cada conjunto. Só que isso aqui é a dimensão de W sub 1, que é o número de elementos de uma base de W sub 1, o número de elementos de B sub 1, mais a dimensão de W sub 2, mais a dimensão de W sub k. Tá. Então, vamos ver. Vamos tentar mostrar que 1 é equivalente a 3. Ok. Então, se vocês têm 1, o que vamos ter é que a união gera a soma e tem um número de elementos menor ou igual do que a dimensão do espaço. Então, necessariamente é uma base. Tá? E aqui vocês têm que esse conjunto gera a soma, mas o seu número de elementos é menor ou igual que a dimensão, que a soma é menor ou igual que a soma das dimensões, mas a soma das dimensões é a dimensão da soma. Então, se vocês têm um espaço que gera, ou seja, um conjunto que gera um espaço e o número de elementos é menor ou igual que a dimensão do espaço, esse conjunto é uma base. Então, 1 implica, tá, 3. Tá? Ou seja, aqui estamos usando. Tá, vamos ver se é o que a gente tem. Vamos ver se aqui que é 1 é que é 1 é equivalente a que a dimensão dW seja igual à soma das dimensões do subespaço. Tá? E temos que o número de elementos da união dessas bases é menor ou igual que a dimensão de W sub 1, que é o número de elementos de B sub 1, mais a dimensão de W sub 2, mais a dimensão de W sub k. Tá? Então vamos ver. Vamos tentar mostrar que isso aqui, que 1 implica 3. Então vocês têm 1. Tá? Isso implica que a união das bases gera a soma, isso acontece sempre, e além disso, o número de elementos desse conjunto de geradores é menor do que a dimensão da soma. Tá? Menor ou igual. Porque o número de elementos da união das bases é menor ou igual que a soma das dimensões, mas quando 1 vale, essa soma das dimensões aqui tem uma coisa errada, é a dimensão da soma. Ok. Então, conjunto de geradores que tem um número de elementos menor ou igual do que a dimensão é necessariamente uma base. Então, daqui a gente tem que V sub 1, união V sub 2, união pontos, união V sub k é base da soma. E isso aí era 3. Então, 1 implica 3. Agora temos 3. Mas, claro, se vale 3, o que acontece é que a união sendo uma base, vocês têm uma base ordenada, vamos ter que a dimensão de W sub 1 mais W sub 2 mais W sub k, 3 vai implicar, é igual à soma dos cardinais das bases. Mas isso aí é a soma das dimensões dos W sub j.
E a gente viu que isso aí é equivalente a 1. Então, 3 implica 1. Ok? Então, temos dessa forma, a gente já mostrou que 1 e 2 são equivalentes, e agora mostramos que 1 é equivalente a 3. Tá? Então, temos todas as propriedades que estávamos precisando. Tá? Já temos que a soma é direta, se somente se acontece que cada W sub J com J maior ou igual do que 2 tem interseção trivial com a soma dos anteriores, e se somente se quando vocês consideram os W sub J é uma base para cada um deles, a união é uma base da soma. Essas três propriedades são equivalentes. Um exercício que é interessante para vocês é mostrar que essas propriedades valem mesmo se V não é de dimensão finita. A gente, nesse caso, tem que usar outra prova que não envolva fórmulas de dimensões, porque não é verdade que a soma seja direta se a dimensão da soma é a soma das dimensões em dimensão infinita. Então, mas tudo bem, a prova, dá para fazer outra prova que ainda continua valendo. Com isso aí, vamos acabar as nossas lições sobre o espaço quociente. Muito obrigado pela sua atenção.